O profeta Elias, a voz que incendiava os céus. Quem era aquele homem de vestes ásperas e olhar flamejante que surgia das sombras do deserto como um trovão vindo do nada? Quem era esse que ousava se levantar contra reis e desafiar as divindades adoradas por uma nação inteira? Ele não vinha de palácios nem de escolas dos profetas, mas dos montes solitários de Gileade. Seu nome? Elias, o Tisbita. Um nome que ecoaria por séculos como o arauto do Deus vivo, como a tocha que incendiava altares molhados com fogo celestial. Sua história não começa em berço de ouro, nem com genealogias pomposas. Sua história começa com uma sentença audaciosa diante de um rei ímpio. Era um tempo escuro em Israel. Os dias do rei Acabe foram marcados por idolatria, injustiça e decadência espiritual. Jezabel, sua esposa fenícia, trouxera consigo o culto a Baal, um deus estrangeiro, adorado com rituais profanos e sacrifícios humanos. Altares do Senhor foram destruídos. Os profetas verdadeiros foram perseguidos e mortos. E o povo vacilava entre o Deus de seus pais e os falsos deuses das nações vizinhas. E foi nesse cenário sombrio que surgiu Elias, como um clarão no meio da tempestade. Ele se apresentou diante do trono de Acabe sem anúncio, sem receio, e declarou com voz firme e olhos como brasas: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E sem mais palavras desapareceu, deixando o rei estupefato e os céus prestes a se fecharem. A palavra de Elias trouxe consigo a seca, a escassez e o juízo de Deus. A terra antes fértil se transformou em poeira, os riachos secaram, o gado morreu, e o povo começou a perceber que algo maior estava acontecendo. Elias, no entanto, foi conduzido por Deus ao ribeiro de Querite, um lugar isolado, onde seria sustentado de maneira sobrenatural. Ali, num canto escondido do mundo, Elias experimentou o cuidado providencial de Deus. Bebia das águas do ribeiro e, dia após dia, era alimentado por corvos que traziam carne e pão. Uma imagem extraordinária. Aves, por natureza impuras, sendo usadas por Deus para alimentar um profeta. Mas assim é o Senhor. Ele usa o improvável para cumprir seus propósitos. E ali, no silêncio de Querite, Elias foi moldado. Deus o escondia enquanto o mundo secava ao redor. Aquele tempo de escassez também era um tempo de preparação. Mas a seca se agravou. O ribeiro, que por meses havia sustentado o profeta, finalmente secou. E o Senhor falou outra vez com Elias: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma viúva que te sustente. Sarepta era território estrangeiro, dominado pela mesma idolatria que Elias combatia. Ainda assim, ele obedeceu. Quando chegou à cidade, encontrou uma viúva apanhando gravetos. Elias pediu água e depois lhe disse: Traz-me, peço-te, também um bocado de pão na tua mão. A mulher, com semblante de dor e resignação, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho pão senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eis que apanhei 2 cavacos para que vá prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Mas Elias, cheio de fé, declarou: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A mulher obedeceu, e o milagre se instaurou em sua casa. A farinha e o azeite não se esgotaram. A provisão de Deus se manifestava dia após dia, mas nem tudo foi paz. Certa noite, o filho da viúva caiu enfermo e morreu. A dor da perda reacendeu nela a angústia e ela clamou a Elias:
Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Elias, movido por compaixão, levou o menino ao quarto superior, deitou-se sobre ele 3 vezes e clamou: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E Deus ouviu. O menino reviveu. Elias desceu com a criança viva nos braços, e a mulher exclamou: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 3 anos haviam passado, a terra clamava por chuva, a fome assolava reis e plebeus. E Deus falou a Elias mais uma vez: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias então saiu do esconderijo, pronto para o confronto final com a idolatria de Israel. Ao se encontrar com o rei, Acabe o acusou: És tu o perturbador de Israel? Mas Elias respondeu com firmeza: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Então Elias propôs o desafio: reunir no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Todo o povo também deveria estar presente. Ali, diante de uma multidão, o profeta lançou o apelo: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Ninguém respondeu. Então Elias propôs um teste. 2 bezerros seriam preparados, um para Baal e outro para o Senhor. Os profetas invocariam seu Deus, e Elias invocaria o Senhor. Aquele que respondesse com fogo, esse seria Deus. Os profetas de Baal começaram a clamar desde a manhã até o meio-dia, gritando: Ó Baal, responde-nos! Mas não havia voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eles saltavam, dançavam ao redor do altar, cortavam-se com facas até se banharem em sangue. Elias zombava: Clamai em altas vozes, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou ocupado, ou em viagem, ou dormindo, e despertará. E nada aconteceu. O dia passou, e ao cair da tarde, Elias chamou o povo para perto de si. Reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, representando as tribos de Israel. Cavou um rego ao redor, colocou a lenha, cortou o novilho e mandou derramar 4 cântaros de água sobre o sacrifício, 3 vezes. Tudo estava encharcado. Então Elias orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar o seu coração para trás. O fogo do Senhor caiu do céu. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água do rego. O povo caiu de rosto em terra e exclamou: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem presos e executados no ribeiro de Quizon. A idolatria havia sido desmascarada e o povo via o poder do Deus verdadeiro. Mas Elias não parou por aí. Subiu ao topo do Carmelo e, com o rosto entre os joelhos, orou 7 vezes por chuva. Na 7ª vez, seu servo avistou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era o sinal. Elias avisou a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E os céus se abriram. A terra, que por tanto tempo estivera ressequida, recebeu as chuvas do arrependimento. Elias, fortalecido pelo Senhor, correu à frente da carruagem real até Jezreel. A vitória no Carmelo foi grandiosa, mas o coração de Jezabel permanecia endurecido. Quando soube que Elias havia matado os profetas de Baal, ela jurou vingança, enviou um mensageiro com uma ameaça direta: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser eu a tua vida como a de um deles. Elias, tomado de temor, fugiu para salvar-se. Foi até Berseba e deixou ali seu moço.
Depois caminhou um dia pelo deserto, até que, exausto, se assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ali, deitado sob a árvore, adormeceu. Mas um anjo do Senhor tocou nele e disse: Levanta-te e come. Elias viu junto a si um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Pela segunda vez, o anjo o tocou. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Fortalecido com aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar ao monte Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite. E então ouviu a voz do Senhor. Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Então Deus lhe disse que saísse da caverna. Elias viu um vento forte que fendia os montes, mas o Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Após o terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Por fim, veio um sussurro suave e delicado, e ali estava o Senhor. No silêncio, Elias cobriu o rosto com um manto. Deus lhe deu então novas instruções. Deveria ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. E o Senhor também o consolou. Deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias desceu do monte e encontrou Eliseu lavrando a terra com 12 juntas de bois. Lançou sobre ele o seu manto, e Eliseu, entendendo o chamado, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, a Bíblia relata outro confronto de Elias com o poder real. O rei Acabe desejava possuir a vinha de um homem justo chamado Nabote, mas este recusou vender, pois era a herança de seus pais. Jezabel, então, tramou a morte de Nabote por meio de falsas acusações, e Acabe tomou posse da vinha. Mas Deus viu e enviou Elias ao encontro do rei. Quando Acabe entrou na vinha para tomar posse, Elias apareceu como um raio. Mataste e ainda por cima tomaste posse? O profeta então declarou o juízo de Deus. Cães lamberiam o sangue de Acabe no mesmo lugar onde lamberam o de Nabote, e Jezabel seria devorada pelos cães junto ao muro de Jezreel. Anos depois, após a morte de Acabe em Ramote-Gileade, seu filho Acasias assumiu o trono de Israel. Ele caiu de uma varanda em Samaria e, doente, mandou mensageiros consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom, para saber se recuperaria. Mas Deus não se calou. Elias interceptou os mensageiros no caminho e disse: Porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Assim diz o Senhor: Da cama em que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Os mensageiros voltaram e Acasias perguntou: Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos encontrou e nos disse essas palavras. Como era o homem? Perguntou o rei. Um homem vestido de pelos e cingido de um cinto de couro nos lombos. Acasias reconheceu de imediato. Era Elias, o tisbita. Furioso, o rei mandou um capitão com 50 soldados para prender o profeta. Elias estava sentado no cume de um monte. O capitão subiu e gritou: Homem de Deus, o rei diz, desce! Elias respondeu: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E fogo desceu do céu e os consumiu. Acasias enviou outro capitão com mais 50. Este repetiu a ordem. Elias respondeu da mesma forma. Fogo do céu desceu novamente e os consumiu. Por fim, o terceiro capitão veio com humildade. Subiu, prosternou-se e rogou: Homem de Deus, seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes teus 50 servos.
Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com ele, não temas. E Elias desceu, apresentou-se ao rei e repetiu a sentença. Acasias morreria, pois buscou um Deus estranho em vez do Senhor, e assim se cumpriu. Mas o ministério de Elias estava chegando ao fim. Deus lhe revelara que o levaria. Ele partiu com Eliseu em direção ao Jordão. No caminho, os filhos dos profetas sabiam do destino iminente de Elias e diziam a Eliseu: Sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Eliseu respondia: Também eu sei, calai-vos. Ao chegarem ao Jordão, Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, que se dividiram de um lado e de outro. Ambos passaram em seco. Do outro lado, Elias perguntou: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Eliseu respondeu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Elias disse: Dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Enquanto andavam e falavam, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou. Elias subiu ao céu num redemoinho e Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Eliseu tomou o manto de Elias, voltou ao Jordão, feriu as águas com ele e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? E as águas se dividiram novamente. O espírito de Elias repousava agora sobre Eliseu, e os filhos dos profetas o reconheceram. O homem que incendiara os céus com oração e enfrentara reis com ousadia havia sido levado, mas sua chama continuaria ardendo por gerações. Elias não viu a morte, foi elevado ao céu, e sua voz ainda ecoa nos montes da história como um lembrete de que o Deus verdadeiro não se cala, não falha e sempre preserva um remanescente fiel. Se você gostou, curta e inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Deus te abençoe.